É um vexame sim desse Flamengo, é um vexame que irritou o Sampaoli pelo que ele falou na coletiva. E outra, é um Flamengo, o Flamengo que estava em campo ontem, pra não ter essa desculpinha de time reserva. Vamos lá. Aí o problema muito sério, além dessa escolha de jogos, aí os obtusos, né, por aí, eles entendem assim, não, então, quando joga bem num jogo de campeonato, você não falou que eu escolhia jogo... Gente, não sejam tão tacanhos, né? Se é que conseguem. Quando a gente fala que eles escolhem jogo de Copa e jogo de campeonato, é muito claro que os jogos de Copa têm uma mobilização maior. Mas, eventualmente, já tem jogo de Copa, tem uma bananice, como foi contra o Olímpia no primeiro tempo. Salve, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Terra Rubro-Negra, André na voz. E eu peço que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para vocês ficarem sabendo tudo sobre o nosso Mengão. Vamos agora, galera, para um react do programa da Jovem Pan Bate Pronto. Link na descrição para o canal da Jovem Pan Esportes no YouTube como créditos dessa partida horrorosa do Flamengo, 3-0 Cuiabá. Os jogadores não se dedicaram 100% ao jogo. O Mauro César Pereira voltou a bater na tecla que os jogadores sim escolhem jogos. Vamos acompanhar o vídeo, pessoal. Porque que jogo ridículo. E aí eu vou falar aqui, eu já vou falar de começo, um papelão do Flamengo, e quem diz, mas era o time reserva, também tá cometendo um papelão. Porque, me desculpa, do que adianta o Flamengo investir milhões e milhões em vários jogadores para ter um elenco forte, para depois dar desculpinha que era o time reserva? O time reserva do Flamengo é muito melhor e é muito mais valioso do que o time do Cuiabá, que ganhou de 3-0 do Flamengo e que ganhou merecido. O Flamengo, de novo, não jogou nada contra um time de menor expressão. E aí já vou passar a palavra pro Mauro, porque o Mauro já falou que esse time parece escolher jogo. A gente tá falando, eu vou relembrar aqui. Alcas, perdeu. Nublense, empatou. Maringá, perdeu. América Mineiro empatou com o Maracanã lotado. Red Bull Bragantino, 4-0, perdeu. Agora, esse jogo contra o Cuiabá, 3-0. É um vexame sim desse Flamengo, é um vexame que irritou o Sampaoli pelo que ele falou na coletiva. E outra, é um Flamengo, o Flamengo que estava em campo ontem, pra não ter essa desculpinha de time reserva. Vamos lá, Varela, caríssimo, jogador de Copa do Mundo. Davi Luiz, caríssimo, jogador de nível internacional. Pablo, caríssimo. Ayrton Lucas, caríssimo. Thiago Maia, caríssimo. Pedro, caríssimo. Gerson, caríssimo. Everton Cebolinha. O que o Everton Cebolinha tá fazendo no Flamengo eu não sei. Porque o Everton Cebolinha custou 70 milhões de reais e não consegue fazer um jogo bom. O Mauro já falou uma coisa aqui que eu vou reforçar. Falaram tanto do Vitinho. O Vitinho jogava melhor que o Cebolinha no Flamengo. O Cebolinha não tá fazendo nada. Aí você ainda tem o Luiz Araújo, que esse é meio precoce falar que o cara acabou de chegar. Até que fez um jogo digno, sim, nas circunstâncias. Mas também caríssimo. Tentou alguma coisa, coitado. Não dá pra gente falar, mas tudo bem, era o time reserva. O que acontece, Mauro César, que o time reserva, é o que eu falo, é reserva e não aproveita a chance quando tem. Observe uma coisa, você falou dos jogadores, né? Matheus Cunha nunca jogou na Europa, é novo, tem 22, 23 anos, né? Mas o Varela veio do futebol russo. Eu vou contar a Rússia como a Europa porque eles jogavam as competições da... Pablo jogou na França, né? E na Rússia. Rússia também. O Davi Luiz jogou em Portugal, na Inglaterra e na França. Na França. Certo? O Ayrton Lucas jogou na Rússia. Em Portugal também, Davi Luiz, né? Em Portugal também, O Ayrton Lucas jogava na Rússia. O Vitor Hugo, esse não foi ainda, mas é valioso, né? Tem 19, 20, talvez vá. Tem até, acho que os dois tem possibilidade de ir, tanto o goleiro quanto o volante, são bons jogadores, né? Aí vamos lá, Thiago Maia jogava na França. Gerson jogou na Itália e jogou na França. Luiz Araújo jogou na França e nos Estados Unidos. Pedro jogou na Itália. E Cebolinha jogou em Portugal. Só os dois garotos não jogaram na Europa. Todos passaram pelo futebol internacional. Todos passaram pela Europa, sem exceção. E custaram uma fortuna pro Flamengo. Alguns em 2 países, no caso do Davi Luiz em 3 países, em times grandes. Todos são rodados. Aí você fala, não, o elenco não é tão bom assim. Peraí. Com esse grupo de jogadores, você não conseguir ir a campo de forma minimamente organizada para enfrentar o Cuiabá, que é formado por vários jogadores que passaram por times grandes e que não se firmaram, em grande parte. É um time organizado, competitivo, mas peraí, é brincadeira, né? Não tem um meia, um reserva para Arrascaeta. Então precisa ter um meia, reserva para Arrascaeta para jogar, para competir com o Cuiabá. Digo, nem ganhar, competir. Não. Aí o problema é muito sério, além dessa escolha de jogos, aí os obtusos, né, por aí, eles entendem assim, não, então, quando joga bem num jogo de campeonato, você não falou que eu escolhia jogo. Gente,
não sejam tão tacanhos, né? Se é que conseguem. Quando a gente fala que eles escolhem jogo de Copa e jogo de campeonato, é muito claro que os jogos de Copa têm uma mobilização maior. Mas, eventualmente, já tem jogo de Copa tendo uma bananice, como foi contra o Olímpia no primeiro tempo. O Flamengo não marcou forte, o Flamengo não jogou de forma intensa, não pressionou o adversário para meter um gol de saída, como deveria fazer. Jogou ali um jogo lento, cadenciado, e fez um gol também, não fez um grande segundo tempo. E no campeonato, às vezes, faz um jogo bom. O segundo tempo contra o Palmeiras foi bom, o primeiro tempo contra o Fluminense foi bom, parte do segundo tempo contra o Atlético foi bom, ontem foi um vexame. Agora, tem um sério problema acontecendo ali dentro, que é a incompatibilidade do técnico com grande parte do grupo de jogadores. E aí, especialmente os reservas. O time ontem, nitidamente, os caras não queriam jogar. Tava minhaca. Quando eu falo de não querer jogar, é assim, o cara não está envolvido no jogo, ele não está deixando em campo aquilo que ele tem que deixar. É muito claro, salvo exceções, acho que o Bruno Henrique tentou, o Luiz Araújo acho que tentou, até no segundo tempo, jogadas individuais, porque nada acontecia, mas todos muito mal, errando demais, muitos erros individuais, o time muito desorganizado, e aí claro que tem as digitais do técnico também. E aí tem um problema de relacionamento que está havendo, que é o fato do Sampaoli. Ele não conversa com jogadores praticamente, ele só fala no dia a dia basicamente com a sua comissão técnica, agora tem menos um para falar, né? Porque foi embora, com o agressor. E é uma relação fria, distante, muito distante. Então, a gente pode dizer o seguinte, quando o Flamengo faz um bom jogo, é os jogadores pensando muito mais em si do que no grupo e o técnico. Uma coisa separada, são compartimentos. E passa da hora da diretoria entrar em ação e tentar juntar essas peças, da medida do possível, para levar até o final do ano. Olha, se vocês não se entendem, paciência, mas aqui temos que trabalhar, em primeiro lugar, o interesse do clube, porque ontem, claramente, os interesses do clube ficaram em segundo plano. Os jogadores não queriam jogar, não havia empenho, não houve organização. Por que o Gerson é titular do Flamengo? Qual foi o melhor jogo do Flamengo nesses últimos tempos? Contra o Grêmio. Grêmio. Certo? Todo mundo concorda? Sim. O Gerson jogou? Não. Não jogou. Mas não sai do time. Você pode insiste nele. Ontem fez mais uma partida medonha. O Pedro foi uma coisa absurda. E o gol que ele perde no final parecia o Gabigol quando cai no pé direito, né? Não chuta, não define. E ó, o gol que o Pedro perde no final, claro que nós aqui nunca vamos falar de má intenção, de tal... Mas é um lance bem esquisito. Não, e foi mais. Porque assim, ele chega perto da área, ele desacelera, parece que espera o marcador chegar, ele finaliza de calcanhar. Os zagueiros se antecipam todas as jogadas, ele não disputa. Quer dizer, sabe, o Gerson também, assim, uma partida indolente. Vários jogadores mal. O Ayrton Lucas, aí tem as coisas também que não dá pra entender. Quando saiu o Ayrton Lucas no intervalo, como ele levou uma pancada lá no tornozelo, né? Primeiro tempo, eu pensei, tirou o cara por conta do jogo de quinta-feira. Aí o jogador dá entrevista na saída e fala que não. Não tô sentindo nada. Não, foi opção do técnico, ele improvisou o Thiago Maia. Aí não dá pra entender. Ele não tinha outro lateral, aí ele improvisou. Por que ele improvisou o Thiago Maia? E por ali que aconteceram jogadas de gol. Então, assim, o São Paulo erra, os jogadores erram, todo mundo erra, e a diretoria ela precisa entrar rápido em ação. O jogo de quinta-feira é um jogo perigosíssimo, a chance de eliminação é real. Quando foi feito o sorteio, você imaginava que o Flamengo pegou, e de fato pegou o menos difícil dos adversários, que foram líderes de grupo, numa crise danada, voltou a vencer com reservas, mas venceu o Guarani ontem pelo Campeonato Paraguaio, não vencia há 40 dias o Olímpia, então o Olímpia ganhou um joguinho. Os ingressos já se esgotaram para alguns setores, o estádio vai ficar cheio, vai ser uma mobilização especial para esse jogo, como eles fizeram aqui para o Maracanã também. E o Flamengo não se mobiliza para certos jogos. Se o Flamengo se mobilizar para esse jogo, fizer uma boa partida, se classifica. Se entrar dessa maneira, parecido com o que foi ontem, mesmo com os titulares em campo, todos eles, o risco de eliminação será bem significativo. O Flamengo pode perder esse jogo e dançar e sair da Libertadores. Não, agora, e se não se mobilizar para esse jogo, aí alguma coisa tem que acontecer, né, Mauro? É o jogo mais importante, Libertadores. Exato. Agora, eu acho também o seguinte, o Sampaoli, eu entendo da seguinte maneira, eu não consigo compreender essa coisa também de jogador que tem que gostar do técnico, essa coisa é muito futebol brasileiro. Quando vai lá para fora, ele se adapta a uma outra realidade. Mas aí tem a contramão disso, que é o seguinte, é um técnico chegando num clube que tem jogadores que já ganharam títulos, que tem muito poder ali dentro, eles já derrubaram, deliberadamente ou não sei, mas já derrubaram com atuações ruins dos técnicos, certo? Você derruba o técnico, você joga mal, sobra pro técnico. Aconteceu com vários aí recentemente, esse ano já teve, né? Então, se ele não muda nem um pouquinho a maneira de ceder, não tenta se aproximar minimamente para ganhar os caras, fica muito difícil. Acho que também cabe a ele ter um pouco de sensibilidade e entender. Tem que ver que ele já se lascou várias vezes na carreira por isso. Aqui é diferente um pouco, eu preciso desses caras. Agora, com o episódio do Pedro, era a oportunidade que ele tinha. Chamar o Pedro numa conversa, conversar com o grupo, tentar ser um pouco, criar uma relação um pouco mais humana. E aí tem jogadores, por exemplo, Rodrigo Caio. Ontem o Davi Luiz fez uma partida muito ruim, ele vinha jogando bem, ontem falhou em 2 gols, inclusive. Jogou muito mal o Davi Luiz. E vinha até fazendo partidas boas recentemente. Por que ele não dá uma chance pro Rodrigo Caio? Não vai renovar o contrato, também acho que se ficar se machucando, tudo não tem que renovar, paciência, segue a vida dele, ok? Mas isso é uma discussão para a diretoria no final do ano. O cara não jogou nenhum minuto com ele, cara. Ele está à disposição. Você põe um time reserva, o rapaz não joga nenhum minuto, o cara tem história no clube. Então, quando você faz isso, assim, é óbvio que os jogadores que estão há mais tempo no clube, título, que gostam do cara, falam, pô, o cara não joga, cara, sabe?
Pô, nunca coloca o cara pra jogar. É evidente, cara. Sacanagem, é óbvio. cara, é assim o que o colega pensa ali? Se fosse um cara detestado, o Rodrigo Caio não é detestado, ao contrário. A rapaziada gosta dele. Todo mundo adora ele. Entendeu? Porque ele faz mal ele é um cara legal. Então, assim, um cara na dele. Então, o colega pensa que, pô, o cara, sacanagem, não bota o cara. O cara pensa, entendeu? Nunca joga, cara. Nunca bota o cara. Então, você pode ter que se ajudar também, né? E não adianta. Eu entendo que ele é desse jeito. Eu acho que a grande responsabilidade aí é da diretoria. Contratar um cara, sabia como era. Ou prepara o terreno, ou faz uma mudança radical. Porque está rolando uma incompatibilidade. O jogo de ontem não dá para ficar analisando pelo aspecto técnico e tático, pura e simplesmente. Tem a questão comportamental. Quando um time não quer, é aquilo ali. E eles não têm vergonha de perder assim. Esse elenco do Flamengo não tem vergonha de perder dessa maneira. Eles perdem, tá tudo normal. 3-0 pro Cuiabá, 4-0 Bragantino, empata com a América do Maracanã, tá tudo bem. Alcas, Nublense. A final do Carioca, que foi com o Fluminense, mas estava 2-0. Tomaram 4 gols. 4 gols. Sem pegar na bola, uma coisa assim, deplorável. Ao Hilal, do jeito que foi. Então você vê que eles não ficam constrangidos. Sabe, não tem aquela coisa de perder dessa maneira e o time sai de campo normal. Parece que nada aconteceu. Então acho que tem aí um problema que está acima do técnico, que alguém tem que cobrar, alguém vai ter que tentar cobrar e organizar isso aí. Cobrar todas as partes, do técnico também. Mas, cara, você precisa se aproximar um pouco mais dos caras, tem os caras do seu lado. É um racha muito claro. Claro que alguns jogadores não estão assim na bronca. Os caras que jogam sempre, para eles está tudo bem. Daí, galera, esse foi o vídeo. A gente já comentou aqui sobre o jogo nos vídeos anteriores. Um jogo totalmente fraco do Flamengo, limitado, os jogadores sem nenhum tipo de vontade dentro de campo. 3-0 merecido para o Cuiabá. A vantagem do Botafogo aumenta para 13 pontos. O Flamengo se mantém ali na segunda colocação, mas apresentando um futebol lamentável durante essas últimas rodadas. Um jogo ruim contra o América Mineiro, um jogo onde era dominado pelo Atlético Mineiro, conseguiu a virada, e essa partida ridícula contra o modesto Cuiabá, que está fazendo uma boa campanha, vem numa invencibilidade muito boa, mas é um time modesto. O Flamengo tem a obrigação de apresentar um melhor futebol com o elenco que tem, com os jogadores caros que tem. O Flamengo não apresenta nenhum tipo de vontade e precisa melhorar muito essa situação. O Mauro César trouxe ali a informação de que a comissão técnica e os jogadores não se falam, não se comunicam. E como é que vai achar o melhor esquema para esse time se comissão técnica e os jogadores não falam a mesma língua? A diretoria tem que intervir, caso for isso mesmo, tem que ir atrás do técnico, dos jogadores, se reunir ali, a tentar achar um denominador comum entre eles, porque a situação tá ruim, tá muito ruim. O clima me parece não ser bom ali. Tudo bem, o jogador nunca vai falar que o clima no vestiário é ruim, que a situação do Pedro só piorou o clima que já não era bom, mas o fato é que o time não apresenta um bom futebol, não consegue ter variação de jogadas, é lento em todas as partidas na troca de passes. Um Flamengo assim, desinteressado quando é jogo de Copas. O Flamengo sim apresenta um bom futebol. Parece que a mobilização, como o Mauro fala, é só pelos jogadores. Os jogadores falam, não, esse jogo aqui a gente tem que jogar, a gente tem que mostrar tudo que a gente pode para a gente poder se classificar e avançar. Parece que está jogando por premiação. Não, a premiação aqui da Copa do Brasil é boa? Vamos buscar na Copa do Brasil. A premiação da Libertadores é boa? Dá pra gente ganhar mais dinheiro? Vamos buscar na Libertadores. Agora no Campeonato Brasileiro, que a premiação é mais fraca, não. Esse aí a gente deixa de lado, a gente deixa em segundo plano, vamos jogando ali aquele futebol pragmático e esperar ali na 30ª rodada o que vai acontecer em termos de tabela. Se a gente estiver próximo ao líder, a gente dá o gás final. Se não tiver, a gente foca de vez na Copa do Brasil e na Campeonato Libertadores. É essa impressão que o elenco do Flamengo passa para o seu torcedor. Deixe o like, pessoal, e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras.